Como vocês sabem, eu tenho essa característica genética de ex-obeso. Ex-Leandro? É. Já clica no gostei, se inscreve no canal, me elogia, que é ex-obeso. E eu vejo muitos erros em questão dos endomorfos, né? A maior parte dos alunos que eu atendo na consultoria esportiva, seja online, seja presencial, são endomorfos. Porque a maioria hoje está mais para gordo do que para magro. Então eu vou reunir aqui nesse vídeo várias dicas, vários macetes, vários sistemas de inteligência para você endomorfo se dar bem na vida. E aí eu já vou começar falando o seguinte: cuidado com o esteroide anabolizante, porque quem tem um percentual de gordura alto tem um processo de aromatização maior. Então você vai usar uma testosterona, beleza. Só que se ela se converter toda em estradiol, não adiantou nada. Você vai ficar com mais retenção de líquido, você vai piorar o teu humor. Então assim, Leandro, mas eu vou usar a testosterona como TRT. Beleza, aí eu acho legal. Já fez vídeo sobre TRT? Já. Só procurar Leandro Twin mais tempo quando tiver qualquer dúvida. TRT tira longevidade ou não? Como é que faz? Tá aqui no canal, depois você assiste. Você usar uma testosterona para fazer uma TRT, a estudar do caso, com orientação médica, ok. Agora, você tomar em dose suprafisiológica, galera, não é legal. Vale mais a pena primeiro secar bacana e posteriormente talvez pensar lá. Talvez não vai nem usar. Eu tô falando aqui só de alegre porque ninguém vai usar esteroide aqui. Agora o Craft já pode deixar em paz. Vamos continuar o vídeo. Cuidado com redutores de apetite. Falou de redutor de apetite, o Floquinhos já apareceu. Porque com certeza seria interessante reduzir o apetite desse cachorro. E você que é endomorfo, eu sei também que você pensa assim: ah não, se eu reduzisse o apetite ia ser show de bola. Não é show de bola, isso é uma falsa ilusão. Por quê? Porque quando você usa um redutor de apetite, você tem que pensar o seguinte: se você não controla o seu apetite hoje, como é que você espera controlar daqui 2, 3 meses, quando você precisar parar, que vai ser o dobro ou o triplo? Entende? Não tem sustentabilidade nenhuma. Então você tem que fazer o quê? Não comer menos, gastar mais. Começa a descer o pau no treino, treinar até a falha e fazer aeróbicos. Com isso você vai poder comer mais. O teu organismo vai precisar. Inclusive, se você não comer, você não vai conseguir mais evoluir. Então não usa redutor de apetite. Lógico, a gente tem casos aqui, esse aqui é legal, esse caso é legal, esse caso é legal. Já atendi um monte de aluno que precisava usar. Mas a maioria não precisa, confia em mim. Então, o ensinamento daqui é: faça um déficit calórico normal. Não precisa fazer um déficit calórico exagerado. Porque você não quer se destruir. Você não quer ser igual você é em proporção menor. Não. Você quer se reconstruir. Você quer aumentar a cintura escapular é ótimo, escapular. Reduzir gordura abdominal. E com isso, tirar esse aspecto de triângulo e ficar no aspecto de V, que também é um triângulo, só que é invertido. E para isso, você vai treinar com bastante foco em largura, tá? Então, elevações laterais, puxadas verticais ajudam você a ficar mais largo e isso dá uma impressão de cintura mais fina. Mas você vai treinar abdômen também, porque tem endomorfo que não quer treinar abdômen, não, porque vai estufar a barriga. Não, não vai. Você precisa para poder definir o abdômen, senão você não vai conseguir definir. E você provavelmente, se não é, conhece alguém. Eu sou o cara anti-abdômen definido. Não existe isso, gente. Mesmo aquele cara, que às vezes tinha 150 quilos, ele define o abdômen. Tudo bem, vai ficar com um monte de pele por baixo, que às vezes precisa de cirurgia, ok. Mas ele consegue definir o abdômen. Como é que você não consegue? Vamos assumir que você tem 100, 110, 120 quilos. Pô, tem cara no YouTube, você procura, de 200 quilos abdômen definido. Com pele, de novo, o cara tem mais coisa para melhorar. Mas não existe genética antidefinição de abdômen. Agora, se você não treinar abdômen até a falha, não vai adiantar. Para hipertrofia muscular. Lá no Instagram, na caixinha de perguntas, que eu abro todo dia, inclusive, eu recebo um monte de coisa assim. Olha, eu faço abdômen 4 de 50. Não vai ser eficiente, gente. É 4 de 15 até a falha, com carga. E com certeza a gente não pode resumir tudo, né, a isso. Os aeróbicos são fundamentais. Para nós, da nossa genética, os aeróbicos devem estar presentes. A gente pode e deve fazer numa intensidade até mais alta. Se não for sustentável, faz aeróbico em jejum. Primeiro se preocupe em fazer. Quando você estiver fazendo, você fala, agora eu vou pensar qual que é o mais interessante para mim. Se a gente puder fazer com intensidade, para poder aumentar o nosso condicionamento cardiorrespiratório, gastar mais calorias, isso é bem-vindo. E junto disso, a gente pode usar a creatina, que não retém líquido. Ela é higroscópica. O que é uma substância higroscópica? É uma substância que atrai água para ela. Ué, mas você falou que ela não retém? Ela não retém na pele.
Dentro do músculo, sim, mas dentro do músculo é bom, porque aumenta a nossa célula muscular, e com isso a gente fica com o músculo mais cheio de água, consegue treinar melhor, recuperar melhor e ter um poder estético maior. Então não tenha medo da creatina. O que você tem que ter medo é de chutar o balde. E tem gente que não chuta o balde, o cara desintegra o balde. Aí tem que fazer um balde do zero. Aprendam isso, tá? E eu não vou falar assim, Leandro bonzão, né? Sabe de tudo. Não, estou falando coisas aqui que eu sofri. Então, às vezes eu ia viajar, ficava uma semana fora e eu chutava o meu balde. Até o momento que eu comecei a perceber que eu tenho que ir atrás do balde. Não importa para onde eu mandar ele, eu vou ter que ir atrás. E se eu não for, eu vou ficar numa zona infeliz. Você já participou de alguma zona infeliz? Mas, Leandro, é onde eu estou agora. Então você precisa mudar isso. Só que quando você mudar, entenda que seu metabolismo ele é mais sensível. Isso não quer dizer que você vai engordar tudo. Cada vez vai ficando mais difícil de você conseguir ganhar gordura, tá? Só que isso demora anos para construir. Só que lembra disso. Se você desintegrar o teu balde com uma bicuda, você vai fazer outro. Então, quando você for viajar, vamos lá, macetes. Pô, vou viajar. Beleza. Então vou deixar de viajar? Lógico que não. Tem que viajar, tem que curtir, tem que se divertir. Se tem dinheiro, tem que gastar. E que Deus abençoe para cada vez mais. Mas presta atenção no seguinte, café da manhã você vai acordar, o que é legal? Ovos e frutas. Então vai lá e come ovo e fruta à vontade. Melão, mamão, melancia, fruta de baixa densidade energética. E aí você vai matar a sua fome com isso, depois você come um pedacinho de bolo. Tranquilo, vai ser prazeroso também. Você já fez um bom café da manhã. Você vai para o almoço, beleza, sabe o que eu faço? Eu tenho muito apetite. Eu tô falando isso de verdade, tenho vergonha disso? Eu tenho um pouquinho também de vergonha. Eu vou lá e peço uma salada para 2 pessoas e como sozinho. Não é o meu caso, tudo bem, mas comece com um prato de salada. Qualquer restaurante vai ter isso. Depois come um monte de carne, frango, sei lá. Se der vontade, eu peço um pastel pequenininho, alguma coisa. Entende? Mas tenta fazer 80% certo e uns 20% errado, vai. Vai chegar lá no café da tarde, mesma coisa do café da manhã. Vai fazer a janta, mesma coisa do almoço. Vai beber alguma coisa alcoólica. Você gosta? Gosto. Tenta. Começa a beber mais tarde. Que hora você dorme? Meia-noite. Não começa a beber meio-dia, você vai beber até meia-noite. Começa a beber 10 da noite. Faz um jejum intermitente do álcool. Assim você diminui a sua janela. Eu digo por mim, eu bebo vinho, me dá sono, eu durmo. Agora, se eu começar a beber 6 horas, eu cochilo, volto, bebo de novo. Não adianta. Então, lembra disso. Não chuta o balde é seu, você vai ter que buscar. Porém, você deve fazer um dia do lixo. Pode fazer numa boa. Minha refeição livre é sábado à noite. Filhão, vai lá, arregaça. Se você faz o resto certo, beleza. Agora, o que eu vejo gente falando? O dia do lixo não me cai bem. Sim, você não faz dieta, não é? Eu vou fazer um deload do treino, porque está sobrecarregado. Só que o cara não treinou ainda, né? Eu tenho medo de overtraining. O cara não sabe o que é training e está com medo do over. Então, para você ter uma refeição livre, você tem que merecer. Mas se você merecer, ela é sua. E aí no outro dia, não precisa zerar o sódio, sabe? Zerar carbo, nada. Inclusive, pessoal, sódio, retenção de líquidos é volátil. Vai fácil e vem fácil. Logo, não vai precisar controlar o sódio. Só faz uma boa alimentação com alimentos saudáveis, usa o sal light na dieta, bebe bastante água e fim, é isso. Em questão dietética, cuidado com o carboidrato de alto índice glicêmico, tá? Por quê? Porque ele vai atrapalhar a sua sensibilidade à insulina e não vai te dar saciedade. E para isso, você não precisa cortar a gordura da dieta, porque eu vejo gente que corta a gordura e outros cortam o carbo, quer dizer, o cara só come proteína. Não. Você vai usar carboidratos de baixo índice glicêmico e combina com gordura, porque a gordura baixa esse índice glicêmico, que já é baixo. Então isso vai ser muito bom para o teu organismo. E se te der muita fome, você pode pensar em usar um pouquinho de cafeína para treinar melhor, para reduzir o teu apetite, ou até mesmo o 5-hidroxitriptofano, sempre da Oficial Farma. Outra farmácia nem pega que a van capota na entrega. Mas são coisas que talvez você não vai precisar. Porque como você vai comer certo, você não precisa de nada para reduzir o teu apetite. E para isso, eu vou deixar então a indicação de um vídeo aqui agora, que é de alimentos de baixa densidade energética. Leandro, falou disso no seu curso que ensina a montar uma dieta? Falei. Mas eu deixei aqui também totalmente de graça para você. Dá uma conferida.